Olá pessoal, mais um Matematicando na tela com vocês. Fica ligadinho, preste atenção, muitos itens para a gente estar solucionando. Hoje a unidade temática vai ser grandezas e medidas e o descritor vai ser o descritor 13. O que é que ele quer dizer? Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Ou seja, a gente vai calcular a área de algumas figuras planas, certo? Então, vem comigo. Para que a gente possa estar calculando a área, a gente precisa saber qual é a fórmula de algumas figuras planas. Então, a primeira, a gente vai ver a área do quadrado, certo? A área do quadrado, a gente já sabe que o quadrado ele tem todos os seus lados iguais. Então, vai ser A, que é igual. Se os lados são iguais, essa medida vai ser a mesma medida dessa. É só multiplicar um lado pelo outro, ou seja, A vezes A, ou A ao quadrado. Na área do retângulo, também a gente vai só multiplicar um lado pelo outro. Porém, no retângulo, todos os lados não são iguais. Então, nós teremos o lado A e teremos o lado B. Então, a área do retângulo vai ser A igual, a área igual A vezes B. Um lado vezes o outro. Na área do triângulo, a gente vai precisar das seguintes informações. A medida da base e a medida da altura desse triângulo. Ou seja, a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura. Aqui é um B, tá, gente? Aqui foi só escrito errado, mas aqui é o B. A base vezes a altura e o resultado dividido por 2. Esse 2 era para estar aqui mais juntinho também. Na área do losango, que é esse formatozinho de pipa, a gente precisa saber as medidas das diagonais. Diagonal maior e diagonal menor. Veja que a diagonal maior, D maiúsculo, diagonal menor, D minúsculo. Então, a área vai ser igual D maiúsculo vezes D minúsculo sobre 2. Ou seja, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A área do círculo. A área do círculo, a gente precisa saber a medida do raio desse círculo. Lembra que eu já expliquei algumas vezes, a gente tem o pneu da bicicleta. Não tem os raios, que é a medida do centro do círculo até a extremidade do círculo, tá? Então, a área é essa formulazinha para encontrar. Π vezes R ao quadrado. O número aproximado do valor de π é 3,14. Quando no problema não for dado o valor, utilize π 3,14, pode ser utilizado, utilize π igual a 3. Então, isso aí, cada questão, algumas questões vêm dizendo qual deve ser o valor utilizado por π. Se não vier dizendo, vocês vão colocar que o valor de π é 3,14, tá? Então, a área é igual a π vezes R ao quadrado. A área é igual a π vezes R, é o valor do raio, e ele deve ser elevado ao quadrado. A área do trapézio, a gente precisa saber de algumas medidas também. O trapézio, ele tem duas bases. Tem a base maior, tem a base menor e tem a altura. Então, a fórmula vai estar aqui, ó. A área que é igual base maior mais base menor. Essa soma deve ser multiplicada pela altura e esse resultado tem que ser dividido por 2, ou seja, base maior mais base menor multiplicado pela altura e esse resultado dividido por 2. Parece muita coisa, mas quando a gente pega os itens e aí joga os valores, a gente soluciona bem rapidinho e é isso que a gente vai estar fazendo. Vamos ao primeiro item? Primeira questão, diz o seguinte: Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso.
Então, essa área vai ser igual a... Veja o quanto é irregular o piso dessa cozinha. Porém, se ela for dividida em alguns pedacinhos, vai se transformar em figuras conhecidas pra gente, que a gente pode aplicar fórmulas e aí depois a gente vai encontrar a área de cada pedacinho, depois a gente soma essas 3 áreas e encontra a área total. Veja, aqui ficou um retângulo, aqui ficou um quadrado e aqui ficou um triângulo. Então, vem pra cá. Para encontrar a área do retângulo, tá? Primeiro, o retângulo. A área do retângulo não é um lado vezes o outro, ou seja, A vezes B. Então, a área vai ser igual, ó, A vezes B, ou seja, 2 vezes 3. 2 vezes 3. Então, a área aqui vai ser igual a 6 do retângulo. Vamos agora para a área do quadrado. Na área do quadrado, a área é igual a vezes A, porque os lados não são iguais. Então, vem aqui, ó. Aqui está o quadrado. Cada lado mede 2 metros. Então, 2 vezes 2. Então, vem para cá novamente. A área é igual a 2 vezes 2. Essa área vai ser igual a 4. E a próxima figura vai ser o triângulo. O próximo pedacinho que foi dividido vai ser o triângulo, onde a área é a base vezes a altura dividido por 2. Vamos encontrar essas medidas lá? Vem aqui, ó. Aqui está o triângulo. Nós precisamos da base e precisamos da altura. Que altura vai ser essa? Essa altura é esse mesmo tamanho aqui, ó. Então, base 1, altura 2. Então, coloca na fórmula. Então, a área vai ser igual a base, que é 1, vezes a altura, que é 2, tudo isso dividido por 2. A área vai ser igual 1 vezes 2, 2 sobre 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a área vai ser 1. Aqui está a área de cada uma daquelas figuras que nós dividimos. Agora, basta a gente somar. 6 mais 4, 10. Com mais 1, 11. Logo, teremos 11 metros quadrados. Qual é a alternativa correta? Vem aqui. Letra D. Questão 2, vamos lá. Diz o seguinte: o jardim da Renata tem formato da figura abaixo. Usando como unidade de área o quadradinho da malha, conclui-se que a área da região sombreada é... Agora a gente vai analisar essa área. Vejam que essa área, ela tem aqui uma parte circular. Aqui tem uma outra. Porém, se a gente pegar esse pedacinho, tirá-lo daqui, a gente consegue encaixá-lo nesse outro pedacinho aqui. Vejam só. Formando um retângulo. E aí a gente consegue identificar qual é a área desse retângulo. Seja ele pela contagem de quadradinhos, já que nós estamos em uma malha quadriculada, seja pela formulazinha mesmo. Ó. Nós temos aqui 3 quadradinhos e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Lembram da fórmula da área de um retângulo? Ó, a área de um retângulo é igual a um lado vezes o outro, ou seja, A vezes B. Essa área vai ser igual. Se um lado tem 3 quadradinhos e do outro lado tem 5 quadradinhos, basta a gente multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então, a área desse jardim de Renata será exatamente 15. Vamos conferir aqui, ó. Letra C. Então, vamos à questão 3.
O piso de entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura. E o piso restante será revestido em cerâmica. Qual é a área do piso que será revestido em cerâmica? Então vejam só. Aqui está a entrada do prédio, o jardim, né? E aqui vai ser o piso que vai ser revestido em cerâmica. Observando essa figura, ela se assemelha a um trapézio, certo? Base, já vamos lembrando, base maior, base menor, altura. São as informações que eu preciso para poder estar solucionando na fórmula. Então, vem para cá. A área do trapézio, a fórmula é a seguinte: base maior mais base menor. Essa soma multiplicada pela altura sobre 2. Então, qual é a medida da base maior? A base maior é tudo isso aqui. Se daqui para cá tem 2 metros, aqui tem 1 metro e aqui tem 1 metro, então tudo vai dar um total de 4 metros. Mais, qual vai ser a base menor? A base menor, 2 metros. Qual vai ser a altura? 3 metros. Tudo isso dividido por 2. Em uma expressão que nós temos parênteses, primeiro a gente tem que solucionar esses parênteses, tá? A área é igual 4 mais 2, 6, vezes 3, 18, sobre 2. 18 dividido por 2, 9. Logo, a área que vai ser colocada cerâmica será 9. Tudo está em metro, então serão metros quadrados. Alternativa, letra C, 9 metros quadrados. Questão 4, vamos lá? Na questão 4, diz o seguinte: observe o polígono regular a seguir. Nesse polígono nós temos um losango. Para o losango a gente precisa diagonal maior e diagonal menor, certo? Então, vamos vir para cá para a fórmula. A fórmula da diagonal diz o seguinte: do losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Deixa eu tirar esse parêntese daqui. Então, a área vai ser igual. Aqui está dizendo que a diagonal maior mede 8 centímetros e a diagonal menor 4 centímetros. Trazendo para a fórmula, diagonal maior 8, a diagonal menor 4, tudo isso sobre 2. Então, a área é igual 8 vezes 4. Antes de solucionar isso aqui, como aqui nós temos uma multiplicação, nós já podemos fazer essa divisão aqui, ó. 8 dividido por 2, que vai ser 4. Vezes 4, o resultado, 4 vezes 4, 16. Lá está em centímetros, então aqui serão centímetros quadrados. Conferindo o resultado, letra C. Questão 5. Na questão 5 diz assim: uma praça circular tem raio igual a 20 metros. Lembrem-se do que é raio. É a medida entre o centro até a extremidade. Então, ó, o raio, 20 metros. Ela é dividida em 6 partes iguais, sendo que 3 são destinadas à construção de uns jardins, conforme a figura abaixo. Então, aqui está a praça, foi dividido em 6 pedaços e 3 pedaços será o jardim. Se a gente for pensar bem, metade dessa praça vai ser jardim. De 6 pedaços, 3 pedaços é jardim, então metade vai ser jardim. Basta a gente pegar esse jardim e colocar aqui, esse colocar aqui, a gente vai ter metade da praça. A área pode ser calculada pela expressão A, que é igual a π vezes R ao quadrado. Vejam que aqui nessa questão foi dada a fórmula da área da praça,
de um círculo, já a área circular, onde R é o raio, e considere π igual a 3. Então veja que aqui foi dado a fórmula da área e foi dado a medida que deve ser considerado o valor de π, tá? Vamos trazer para cá essa fórmula. A área é igual a π vezes R elevado ao quadrado. A área vai ser igual, π foi dado no problema que é para considerar o valor 3. R, ó, a medida do raio foi dado 20 e é para elevar ao quadrado. A área é igual, quando temos multiplicação em potência, primeiro a gente resolve a potência. 3 vezes, quanto é 20 elevado ao quadrado? É 20 vezes 20, que é igual a 400. A área é igual 3 vezes 400. 3 vezes 4, 12. Repete os dois zeros. Então, 1.200. Se o problema foi dado em metros, então a área será metros quadrados. Conferindo a alternativa, temos letra B. Ah, esquecemos de uma coisinha. A pergunta final é a área do jardim. E a área do jardim? O jardim só vai ser metade da praça? Aqui é a área total, 1.200. Então, se o jardim é só a metade, então quanto é a metade de 1.200? 600 metros quadrados. Logo, de fato, será a alternativa D. Então, assim, gente, vejam que quando a gente vai solucionar alguns itens, algumas questões da resposta que nós temos lá como alternativa. Porém, a gente tem que analisar bem qual é realmente a pergunta que está sendo realizada. Nesse caso, por exemplo, que a gente encontrou o resultado, porém a resposta era a metade da praça. A gente tinha que encontrar ainda a metade do valor que foi encontrado. Então, sempre vai ter disso mesmo. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenha contribuído. Sempre é muito bom, eu sempre estou muito feliz em estar aqui com vocês. Então, não se esquece, toda quinta-feira, Matematicando na tela e aquele beijo.